Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, telespectadores da TV Cultura Litoral, telespectadores e seguidores do programa No Salto. Estamos aqui com mais um bate-papo na sala mais bonita da televisão, aqui com esse cenário maravilhoso. E hoje eu tenho muito prazer em receber, quando a gente recebe os amigos, a gente gosta mais ainda. E que eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo jornalista Paulo Schiff, que vai me ajudar a bater um papo com um convidado, que é o Paulo Arantes. Vamos falar de outro Arantes, o Edson Arantes do Nascimento, o nosso eterno Rei Pelé, santista, esteve aqui na nossa cidade. É o motivo pelo qual Santos é a cidade conhecida internacionalmente. É o motivo, o Pelé, quando era jogador do Santos, ele foi responsável por parar guerras, né? Porque dizem que o Santos ia jogar e todo mundo parava para assisti-lo. Nós vamos conversar com o Paulo Arantes, que é o CEO da marca Pelé, porque nós temos o Edson Arantes do Nascimento, nosso querido jogador de futebol, temos a marca Pelé, que é administrada pelo Paulo Arantes. Ele vai contar as histórias que ninguém sabe, não é isso, Paulo Schiff? Bem-vindos. O Paulo sabe algumas histórias que a gente não sabe, embora muitas histórias do Pelé sejam de conhecimento praticamente universal, né? Houve uma época em que o Pelé era mais conhecido, a marca Pelé, né? Era Sim. mais conhecida que a Coca-Cola, né, no mundo, né? Ele falava isso, né? Ele falava assim, levando em consideração que tem alguns países que não são católicos, eu sou mais conhecido que Deus. Aí isso eu deixava, Cristo, né? que Cristo, eu deixava isso para ele, para comentar e não tecia nenhum comentário depois. Isso os Beatles também disseram, sim, né? Sim, o John sim. Lennon também disse, nós somos mais populares que Jesus Cristo, né? Paulo, você, outro dia a gente estava conversando, você contou um pouquinho. A marca Pelé, lógico, é uma holding, tem aí vários negócios associados à marca, ao CNPJ do Pelé. Sim. E ali naquela administração de todos os negócios, eu lembro que você disse ter começado bem mocinho, não é isso? Sim, na verdade, conta a história para a turma. Eu sou de Santos, me formei aqui na cidade também, na Unimes, né? Fiz direito aqui na região, e é um prazer poder trabalhar com uma marca mundialmente conhecida e aqui na nossa cidade, né? E eu comecei estagiário, um convite da sobrinha dele na época, que precisava de um estagiário, eu estava no primeiro ano da faculdade, eu falei, acho que é uma oportunidade muito bacana para aprender. E eu não tinha muito contato com ele a princípio, eu entrei mais para regularizar a questão imobiliária. Não vai me dizer que você é corintiano, né? Não, sou santista. Santista de cidade, santista de time. E o Pelé fazia muita propaganda na época para empresas, para construtoras locais, e fazia permutas com a imagem, e recebia os imóveis e não regularizava, né? Deixava lá na gaveta. Então eu entrei para fazer essa parte, regularizar a parte imobiliária dele. E aí um belo dia, eu já comecei a ter mais contato com ele, ele falou assim para mim, Paulo, você conhece sobre contrato de imagem? Eu falei, lógico, estou super acostumado, nunca tinha feito nenhum. Claro. Aí ele falou assim, então a partir de agora você vai começar a fazer os contratos aqui. Aí ele tinha uma empresa em São Paulo, desceu literalmente a serra, começamos a fazer os contratos aqui. Então todas as grandes marcas que envolvia relação comercial com a marca Pelé, nós aqui em Santos que fazíamos os contratos. E aí, um belo dia, eu descobri que a gestão da marca, né, era feita nos Estados Unidos, porque ele tinha escritório lá, e era um valor altíssimo. E um certo momento eu descobri que uma empresa no Peru conseguiu registrar a marca Pelé para bola. Eu falei, peraí, por que estamos pagando tão caro uma gestão de marca e alguém está conseguindo fazer esse registro de forma indevida? E aí eu fui buscar entender um pouco isso e fiz a proposta para ele, para trazer para o Brasil essa gestão. E aí ele falou, Paulo, você entende disso? Eu falei, lógico, estou acostumado, nunca tinha feito. E aí que começou a minha atuação direta na área de propriedade intelectual. Foi aí que eu me especializei em gestão de marca e foi um trabalho incrível,
até o falecimento dele, quando eu entreguei para a família toda a estrutura, porque eu era advogado, procurador, a gente foram 25 anos, né, diretamente com o Pelé. E a minha advocacia saía daquele quadrado do escritório, né? Eu viajava, então eu viajei com o Pelé para o Japão, para a Espanha, para vários lugares. Então eu vivenciei mesmo a marca Pelé, não só o CPF, né, o CNPJ, literalmente, todo o business que envolvia a marca. E esse ano, a empresa que detém a marca, uma empresa americana, né, Sportem, e ela tem uma sede no Brasil para gerir alguns contratos, e eu fui convidado esse ano para ser o CEO no Brasil, para fazer a gestão administrativa da empresa. Então, de fato, a marca ela é gerida pela empresa americana, mas a gente tem aqui uma sede no Brasil, e eu era em São Paulo, e eu trouxe para Santos. Então, e hoje, quem é a propriedade da marca Pelé? É um grupo americano. É um grupo americano. Comprou os direitos do Pelé? Sim, em 2011. Em 2011 foi feita essa negociação, era um fundo americano. Você já estava junto com o Pelé? Já. Eu estava do outro lado, eu estava pelo Pelé, né? Então eu fiz toda a due diligence para essa venda, fiz alguns registros para poder trazer esse valor à marca, e aí fizemos a negociação. E aí eu passei só a administrar essa gestão, porque a gestão era feita pela empresa americana. E aí, com o falecimento, eu acabei saindo mesmo do escritório e eu recebi o convite para trabalhar. Então é um prazer, porque eu consigo continuar na minha cidade, trabalhando e ainda relacionado à marca Pelé, que é uma pessoa maravilhosa. Paulo? Não sabia. Paulo Schiff é sabido. Essa história ele não sabia. E hoje eu trouxe, né? A empresa era em São Paulo, né? E eu trouxe para Santos. Então hoje podemos dizer que a empresa que faz a gestão no Brasil da marca Pelé está em Santos. E como é que é a relação da marca Pelé com o Santos? Não existe nenhuma relação. Deveria existir, sim, né? Sim, deveria. Eu acho que o grande sonho do Santos, até dos últimos presidentes com quem eu tive contato, era que a marca fosse do Santos. A ideia era mesmo que o Santos tivesse a oportunidade... Ou pelo menos associado, né? Sim. Mas não, em algum momento a empresa americana chegou a fazer alguns contatos com o Santos e algumas parcerias, né? Alguns contratos existiu de fato, mas não tem nenhuma relação direta. Não, é sempre mesmo... O Santos passou a ser sempre um contratante. Ele procurava a Sportem, ou a Sportem procurava o Santos Futebol Clube e faziam ali alguma negociação. A figura do Pelé na gestão da marca dele usa mais a camisa do Santos ou mais a camisa da seleção brasileira? Na realidade, nenhuma das duas, né? Eu acho, a marca Pelé é algo muito distinto, porque se você se associar com o Santos, automaticamente você vai ter que pagar os direitos do Santos. E da CBF é a mesma coisa, a camisa da CBD, né? Aquilo você paga diretamente os direitos para a CBF. Então, geralmente, os contratantes, quando procuravam o Pelé, e procuram ainda a Sportem, sempre é relacionado à marca Pelé mesmo. O PELE, aquela grafia especial que era a assinatura dele, né? Todo mundo sabe, o autógrafo dele. Então, sempre a busca era pela marca. E é obviamente que sempre por ele, pela presença física dele, né? Eu sempre digo que, como aconteceu com o Ayrton Senna, a empresa ela tinha um produto na mão de um valor inestimável. Não tem como. Só que a empresa ela fazia 80% do endorsement, que era a presença física, ele falar do produto de alguém, e tinha 20% de license, que é o chamado licenciamento. Por quê? Licenciamento é um investimento a médio e longo prazo, né? E eu sempre falei para a empresa, na época que eu ainda trabalhava diretamente com o Pelé, eu falava, nós temos que inverter essa porcentagem. Nós temos que trabalhar com 80% de license e 80% isso, de license e 20% de endorsement. Por quê? Porque o Pelé vai envelhecer, o Pelé vai se aposentar, né? A marca é eterna, ele não. Então, quando você inverte essa situação, você tem a marca trabalhando num longo período para as próximas gerações, que é o que acontece com a Ayrton Senna, né? É a mesma coisa. Hoje você tem a fundação, o Instituto Ayrton Senna, e você tem produtos ligados ao Senna. Chuteira, chinelos, bichinhos, cadernos. Para quê? Para que essa marca perdure aí para as novas gerações. Né? O Seninha. Como tem o Pelé, teve o Pelézinho. Sulfite, né? Sim. Agora, eu tenho um episódio com o Pelé, alguns, né? Mas um deles, não sei se você estava junto nesse dia, no lançamento do diamante do cabelo do Pelé. Sim. Foi em São Paulo, no Yacht Clube de Santos, a sede em Higienópolis. E eu fui o mestre de cerimônia, eu apresentei esse dia. E tanto nessa vez como em outras vezes que eu tive com o Pelé, dava para ver o carisma, assim, era uma coisa impressionante, né? Em qualquer lugar onde ele chegava. E ele era uma pessoa, na minha visão, extremamente humilde, né? Muito. Tem até uma história que eu conto, logo que eu... Você estava no dia do lançamento? Estava. Você não vai lembrar, mas eu era o mestre de cerimônia aquele dia.
A pedido do Pepe Altitude. O saudoso Pepe, era um grande amigo do Pelé, era uma pessoa incrível. E a minha esposa conta sempre uma história, logo que eu comecei a namorar, a minha esposa, a gente teve um evento em Curitiba, e aí eu falei para ela, olha, eu vou ter que ir correndo para Curitiba, e aí o Pelé olhou para mim e falou assim, mas você não está querendo ir? Eu falei, não, é que eu estou com visita em casa. Ele falou assim, não, chama ela acabou viajando com a gente. E ela conta essa história para todo mundo. Nós estávamos na van, saindo do Instituto Pequeno Príncipe, que é um instituto que leva a marca Pelé para a busca da cura do câncer para a criança. É um instituto maravilhoso, vale até a pena consultar na internet. E aí nós entramos na van para ir embora, já tinha acabado o evento. E veio uma mãe com uma criança na cadeira de roda, atrás da van, gritando pelo nome do Pelé para parar. O Pelé, quando olhou aquilo, gritou dentro da van, para. Ninguém tinha visto a cadeira de roda e a criança e a mãe, só ele. Ele falou, para, o motorista parou, ele abriu, ele desceu, ele tirou foto, ele abraçou a mãe, voltou e seguimos. A minha esposa falou assim, eu fiquei impressionada porque não tinha câmera. Todo mundo que estava aqui é amigo, é família. Então ele fez isso porque isso é ele, é a pessoa dele. Esse era o Pelé. A impressão que eu tenho é exatamente essa, extrema humildade. Muito bacana. Olha aqui, no Salto você acabou de ouvir histórias que ninguém conhece, porque são histórias muito do íntimo, né? Sim, da intimidade, dos né? bastidores, do Pelé, da marca Pelé, e o Paulo Arantes hoje é o detentor, né, é o CEO da marca no Brasil. E uma coisa que eu quero perguntar é assim, na verdade ele jogou nos Estados Unidos, no Cosmos, sim, não é Cosmos, isso? Sim. Ele jogou no Cosmos e deve ter feito essa contratação naquela oportunidade, porque talvez aqui no Brasil não fosse tão comum essa gestão de marca da pessoa física, não é isso, Paulo? Acho que é mais ou menos isso. Mas ele era muito orientado pelo Júlio Mazzei, né? Sim. Que era um treinador, treinador, professor barra amigo. Isso, e radicado nos Estados Unidos. Sim. Né? O Pelé foi para lá por influência do Júlio Mazzei, né? Sim. Ele já tinha terminado a carreira aqui, ele jogou mais 3 anos. Assim, Agora, o Paulo Schiff fez uma pergunta muito interessante, que é com relação à marca, o Santos Futebol Clube não ter feito um esforço. Olha, eu quero comprar essa marca, vamos nos associar, vamos fazer uma joint venture, eu quero comprar a marca Pelé. E é uma coisa meio esquisita, porque ele poderia lucrar muito mais, lucrar no sentido institucional, né? O Pelé teve uma participação no Santos, depois do final da carreira dele, muito interessante. Foi em 95. O presidente era amigo dele, o Samir Abdul-Haq, e o Pelé veio participar do treinamento do pessoal da base. Era projeto Pé no Chão. Você lembra disso? Sim. Você já estava com o Pelé nessa época? Eu estava começando. Eu comecei em 95, 96, na faculdade. Né? E aqueles meninos que começaram com o Pelé recuperaram alguns anos mais tarde o Santos em 2002, quando o Santos, o Robinho, o Diego sim. Que era a geração que começou a treinar com o Pelé em 95, eram meninos, né? Então, uma outra participação decisiva do Pelé na história do Santos. O bate-papo tá uma delícia, né? Mas a gente vai para o intervalo, o tempinho de você tomar uma água. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho da atividade atual do Paulo Arantes, que além de ser o CEO da marca Pelé do Brasil, ele é empresário, advogado, tem outras atividades. A gente vai continuar esse bate-papo bem gostoso.